Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O acúmulo de bens materiais em prejuízo dos pobres só produz amargura e morte. A verdadeira fonte de vida é a palavra de Deus. Sejamos sensíveis aos ensinamentos do Senhor e acolhamos seu chamado para o seguirmos. Profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, e dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto, como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor. Salmo 118. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Como anseio pelos vossos mandamentos. Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação.
O autor do primeiro evangelho apresenta-nos uma catequese sobre o pecado e sobre a reconciliação, unificando duas narrativas originariamente diferentes. Uma sobre a vocação de Mateus e outra sobre a discussão suscitada pelo comportamento de Jesus, que andava na companhia de pecadores e de publicanos. A vocação de Mateus é apresentada em duas pinceladas que resumem o essencial. Mateus estava sentado à mesa dos impostos, pelo que ficamos a saber que era publicano, e depois a sua obediência imediata à palavra de Jesus, que o manda segui-lo. O centro de interesse do evangelista está na palavra exigente de Jesus: segue-me. O chamamento feito por Jesus tem o mesmo tom imperativo que Javé usara no Antigo Testamento. Por isso, era indiscutível e irrecusável. Mateus responde generosamente com plena liberdade e obediência, a obediência da fé. A pergunta dos fariseus aos discípulos traduzia o escândalo e o descrédito que as más companhias de Jesus suscitavam nos bem-pensantes. A resposta de Jesus é desconcertante. A partir dela, poderíamos raciocinar assim: já que Deus se preocupa mais com o pecador do que com o justo, sejamos pecadores. Paulo refere que havia quem assim pensasse. Mas Jesus não glorifica o pecado nem o pecador. Apenas o quer libertar, perdoar e não considerá-lo inimigo, como faziam os teólogos da época. Quer reintegrá-lo na comunidade dos homens e na amizade de Deus. Oremos. Ajuda-nos a tomar consciência de que Jesus é nosso hóspede, porque Ele mesmo nos recebe como seu hóspede. Só neste mistério de comunhão, que permite ultrapassar o pecado e acolher o dom da salvação, podemos evitar que os nossos atos de culto se transformem em lamentações ou em vão cumprimento de certas práticas. Que a palavra e o sangue de Jesus nos tornem prontos para o desígnio que o Pai tem para nós, desde toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.